Sabe aquela imagem que vem à cabeça quando a gente pensa em infância? Aquele velhinho bondoso, o Gepeto, esculpindo com todo o carinho do mundo um boneco de madeira sob a luz de uma vela, enquanto um grilo de cartola nos ensina que, se você pedir a uma estrela, seus sonhos se realizam. É uma imagem de puro conforto, não é? O Pinóquio da Disney é o símbolo máximo da redenção. Ele é aquele garotinho ingênuo, de bochechas rosadas, que comete erros, mas que tem uma bússola moral. O grilo falante, sussurrando no seu ouvido o tempo todo. A gente cresceu acreditando que o maior perigo que ele enfrentava era um nariz que crescia um pouquinho ou uma baleia que, no fim das contas, serviu apenas de cenário para um reencontro emocionante. É a história clássica do menino que queria ser de verdade. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você já parou para olhar bem nos olhos daquele boneco? A gente se acostumou com a versão colorida e musical de 1940, uma obra-prima que limpou todas as arestas ásperas da madeira. Mas, se a gente soprar a poeira dessa narrativa e voltar às páginas originais de Carlo Collodi, aquele sorriso pintado começa a parecer um pouco mais sinistro. O que a cultura popular nos vendeu como uma jornada de aprendizado fofa é, na verdade, um dos contos mais cruéis e pessimistas já escritos. E eu não estou falando de sustos bobos, estou falando de algo mais profundo. O Pinóquio que você conhece é uma mentira. O verdadeiro Pinóquio não era uma vítima das circunstâncias. Ele era o arquiteto do seu próprio inferno. Prepare-se, porque depois que a gente analisar o que realmente aconteceu naquela oficina na Itália do século XIX, mais especificamente em 1881, quando a história começou a ser publicada, você nunca mais vai conseguir olhar para um brinquedo de madeira sem sentir um leve calafrio na espinha. A magia está prestes a dar lugar à sobrevivência. Para entender o porquê de tanto veneno nas páginas de um livro teoricamente infantil, a gente precisa viajar no tempo. Esqueça os castelos de contos de fadas. Imagine a Itália de meados do século XIX, um lugar que não tinha nada de romântico para quem vivia no chão de fábrica ou nas oficinas empoeiradas. Foi nesse cenário de incertezas, em 1826, que nasceu Carlo Lorenzini, o homem que o mundo viria a conhecer pelo pseudônimo de Carlo Collodi. Collodi não era um contador de histórias fofas por natureza. Imagine aquele seu amigo intelectual, meio ranzinza, que adora uma sátira política e não tem paciência para sentimentalismos. Pois é, esse era o Carlo. Ele era um jornalista de língua afiada, um tradutor e um soldado que lutou nas guerras de independência da Itália em 1848 e também em 1859. Ele viu o sangue, a sujeira e, principalmente, a hipocrisia de uma nação que tentava se unir, mas que deixava seus cidadãos mais pobres à própria sorte. O homem que criou o Pinóquio estava, na verdade, profundamente amargurado com a sociedade. Para ele, o mundo não era um lugar de fadas madrinhas, mas um teatro de marionetes onde os fios eram puxados pela fome, pela ignorância e pela corrupção. Quando ele começou a escrever as aventuras de um boneco de madeira em 1881, ele não estava tentando ninar crianças para que elas tivessem bons sonhos. Ele estava escrevendo um manual de sobrevivência brutal, quase um anticonte de fadas. Sabe o que é mais curioso? Collodi parecia ter uma relação de amor e ódio com a infância. Naquela época, a ideia de criança, como um ser puro e inocente que precisava ser protegido em uma bolha de algodão doce, era algo muito novo, e para ele, um tanto quanto ridículo. No contexto de 1881, as crianças na Itália eram vistas como pequenos adultos em formação, que, se não fossem moldados com mão de ferro, se tornariam parasitas sociais. E é exatamente assim que o Pinóquio nasce. Não como um presente divino, mas como um pedaço de madeira rebelde que já começa a chutar o seu criador antes mesmo de ter pernas completas. A trajetória de Collodi até a criação da obra em 1881 foi marcada por uma profunda desilusão política. Ele acreditava que a unificação da Itália traria progresso, mas o que viu foi a manutenção da miséria. Quando seu editor lhe pediu uma história para o Giornale per i Bambini, o jornal para crianças, ele aceitou quase por obrigação, ou talvez por uma necessidade financeira desesperada. Ele não gostava muito da ideia de escrever para o público infantil, tanto que o título original era simplesmente A História de um Boneco. E se você está curtindo conhecer essa história, saiba que existem diversas outras ainda mais interessantes do que essa.
No e-book Contos para Nunca Dormir, produzido pela equipe Último Capítulo, reunimos mais de 30 histórias reais de clássicos infantis que com certeza marcaram a sua infância. Tem Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rei Leão, Os Três Porquinhos e muito mais. O link está na descrição. De volta ao vídeo. Ele usou a vila de sua mãe, chamada Kolod, de onde tirou seu nome artístico, como inspiração, mas não para retratar uma paisagem idílica. Ele queria mostrar a dureza da vida rural. Quando Geppetto começa a esculpir Pinóquio, ele não o faz por um desejo paternal de ter um filho para amar. Ele o faz porque está passando fome. Ele quer um boneco que saiba dançar, esgrimir e dar saltos mortais para que possa ganhar um pedaço de pão nas feiras de rua. O nascimento de Pinóquio é um ato de puro desespero econômico. É fascinante e assustador notar que Kolod depositou em Pinóquio todo o seu desprezo pela falta de disciplina. O autor era um homem de hábitos rígidos e via a vadiagem como o pecado capital da Nova Itália. Por isso, ele criou um protagonista que era o oposto do bom menino. O Pinóquio de 1881 é cruel por instinto. Ele não tem aquela aura de estou aprendendo que a Disney nos deu em 1940. Ele é o caos em forma de lenha. O sucesso foi imediato, mas Kolod não parecia celebrar. Ele escrevia os capítulos com uma pressa quase punitiva. Para ele, Pinóquio era um experimento sociológico. O que acontece com um ser que ignora as leis, a educação e o trabalho? A resposta do autor, como veremos adiante, foi a mais sombria possível. Ele tentou matar sua própria criação diversas vezes nas páginas do jornal, mas o público, ironicamente, se apaixonou pelo monstrinho de madeira. No fundo, Kolod era um realista cercado por uma fantasia que ele mesmo odiava. Ele via a educação como uma forma de domar o animal humano. E o boneco era a metáfora perfeita. Algo rígido, difícil de esculpir e que, ao menor sinal de liberdade, corre para o abismo. Entender a mente desse jornalista cansado de 1881 é a única forma de compreender por que a história original do boneco de madeira termina com um corpo pendurado em uma árvore, balançando ao vento sem nenhuma música tema para nos consolar. Se você acha que o Pinóquio da Disney era um rebelde sem causa, prepare-se para conhecer o verdadeiro sociopata de madeira que habitava as páginas de 1881. No roteiro original de Carlo Collodi, a desobediência não era um erro de percurso, era a essência da criatura. E a violência que permeia essa jornada faz qualquer filme de terror atual parecer uma brincadeira de criança. A ruptura com a nossa memória afetiva começa logo nos primeiros minutos de vida do boneco. No filme de 1940, o grilo falante é um conselheiro amável, uma consciência gentil. No livro de 1881, o encontro é breve e brutal. Quando o grilo tenta dar o primeiro conselho, dizendo que meninos que se revoltam contra os pais acabam mal, Pinóquio não reflete nem pede desculpas. Ele simplesmente pega um martelo de madeira e esmaga o grilo contra a parede. O inseto morre ali mesmo, virando uma mancha na parede da oficina. O boneco de madeira não queria uma consciência. Ele queria o caos, e o caos ele entregou. A relação com Geppetto, que em 1940 é baseada em amor paternal, na obra original é puro abuso. Assim que aprende a andar, Pinóquio foge para a rua. Quando Geppetto finalmente o alcança e o segura pelo colarinho, a multidão ao redor, influenciada pelas mentiras do boneco, que começa a chorar fingindo ser espancado, acusa o pobre marceneiro de crueldade. O resultado? O idoso é levado para a prisão, enquanto Pinóquio volta para casa para dormir tranquilamente. A fome é um tema recorrente na Itália de 1881, e Collodi a usa como uma ferramenta de tortura psicológica. Pinóquio tenta fritar um ovo, mas um pintinho sai de dentro dele e voa pela janela, deixando-o desesperado. Ele acaba dormindo com os pés sobre um braseiro para se aquecer e acorda com as próprias pernas transformadas em cinzas. É uma imagem visceral. Um boneco mutilado, sem pés, esperando que seu pai saia da cadeia para reconstruí-lo. E Geppetto, em um ato de sacrifício que Pinóquio nunca valoriza, vende seu único casaco no inverno rigoroso para comprar uma cartilha escolar para o filho. Mas o Pinóquio de Collodi não tem alma. Ele vende a cartilha por alguns trocados para ver um show de marionetes no minuto seguinte. A partir daí, a espiral de autodestruição só acelera. Ele encontra a raposa e o gato,
que no livro não são apenas trapaceiros cômicos, mas assassinos implacáveis. Eles não querem apenas o seu dinheiro, eles querem a sua vida. O ponto de não retorno narrativo acontece quando Collodi decide que Pinóquio já causou sofrimento demais. Na mente do autor, em 1881, o boneco precisava de um castigo final. Após ser enganado pela raposa e pelo gato, que se disfarçam de bandidos, Pinóquio é perseguido por uma floresta escura. Ele tenta morder a mão de um dos seus captores e descobre que está mastigando a pata de um gato. Sim, há sangue e mutilação real aqui. Ele corre até uma casa branca, onde uma menina de cabelos azuis, que ainda não era a fada madrinha, mas sim o fantasma de uma criança morta, aparece na janela e diz com uma voz de tumba: "Nesta casa não mora ninguém. Estão todos mortos. Eu também estou esperando meu caixão chegar." É o prelúdio do horror. Os bandidos alcançam Pinóquio, amarram seus braços e passam uma corda em seu pescoço. Eles o penduram em um galho de um grande carvalho. Collodi descreve a cena com uma frieza cirúrgica. O boneco balançando ao vento, lutando para respirar, esperando que a menina de cabelos azuis o salve. Mas ela não vem. Pinóquio fecha os olhos e morre por asfixia. Em 1881, a história terminou exatamente assim. Fim. Collodi queria que o último parágrafo fosse uma lição moral definitiva para as crianças italianas. Se você for ruim, se você não estudar, e se você maltratar seus pais, você vai acabar morto, sozinho, pendurado em uma árvore. Não havia pedir a uma estrela. Havia apenas o peso da madeira e o silêncio da floresta. O que aconteceu depois, a ressurreição do boneco e a continuação da história, não foi um desejo artístico, mas uma imposição comercial. Os leitores do jornal ficaram horrorizados e exigiram mais. O editor pressionou Collodi a continuar, e só então a magia entrou na história, quase como um remendo em um tecido rasgado. Mas a cicatriz daquele enforcamento nunca saiu do pescoço de Pinóquio. Cada capítulo subsequente, escrito entre 1881 e 1883, carrega esse trauma de uma criatura que foi executada pelo próprio autor. Se você achou que o enforcamento era o ápice da crueldade, é porque ainda não percebeu a armadilha psicológica que Carlo Collodi montou para a segunda parte da sua obra, escrita entre 1882 e 1883. Quando o autor foi forçado a ressuscitar Pinóquio devido à pressão popular, ele não o fez com um beijo de amor ou uma canção de ninar. Ele o trouxe de volta para um mundo que exigia algo muito mais caro que a vida: a aniquilação da identidade. A partir do momento em que a menina de cabelos azuis, agora transformada em uma figura maternal e mágica, salva Pinóquio da árvore, a narrativa deixa de ser apenas uma aventura de um boneco rebelde e passa a ser um manifesto sobre a domesticação humana. A Disney, em 1940, nos mostrou a Ilha dos Prazeres como um parque de diversões assustador, mas o livro de 1883 nos revela que o destino daqueles meninos era muito mais sombrio do que apenas ganhar orelhas de burro e rabo. Na visão de Collodi, a transformação em burro não era apenas uma punição mágica, era uma codificação de um horror social real da Itália do século XIX. Crianças pobres que não se adaptavam ao sistema escolar eram literalmente tratadas como animais de carga. No livro, quando Pinóquio vira um jumento, ele é vendido em um mercado de gado, chicoteado brutalmente e forçado a trabalhar até a exaustão. Há uma cena angustiante onde, após ficar manco, ele é vendido a um homem que quer apenas sua pele para fazer um tambor. O homem amarra uma pedra no pescoço do burro e o joga no mar para afogá-lo, esperando que ele morra para poder esfolá-lo. A redenção de Pinóquio, que a versão de 1940 pintou com cores vibrantes, é na verdade o colapso total de todas as instituições. A família, Geppetto, é impotente e miserável. A justiça é corrupta, tanto que, em um dos capítulos, Pinóquio é preso por ser a vítima de um roubo. E a educação é uma força punitiva. A única forma de Pinóquio sobreviver é através de uma capitulação absoluta. Ele para de ser ele mesmo para se tornar o que a sociedade exige. No terço final da obra, publicada em formato de livro completo em 1883, Pinóquio finalmente encontra Geppetto dentro do terrível tubarão, que na Disney virou a baleia monstro. Mas repare na diferença. No original, o reencontro não é o fim da jornada, mas o início de uma servidão voluntária. Pinóquio carrega o pai nas costas, trabalha dia e noite para sustentar o velho doente e estuda exaustivamente.
Ele não faz isso por uma epifania de amor puro, mas porque entendeu que naquele mundo cruel, ou você é o burro que apanha, ou você é o cidadão que obedece. A conclusão é o momento em que a máscara cai de vez. Em 1883, Collodi termina o livro com uma imagem que deveria ser celebrada, mas que é profundamente perturbadora. Pinóquio acorda e descobre que se transformou em um menino de verdade. Mas onde está o boneco? Ele está ali, no canto da sala, caído contra uma cadeira, com a cabeça pendida para o lado e os braços abertos, como um cadáver de madeira abandonado. O menino de verdade olha para o seu antigo eu e diz: como eu era engraçado quando era um boneco, e como agora estou contente por ter me tornado um menino ajuizado. Essa frase é o prego final no caixão. O que Collodi nos diz é que o boneco, a parte criativa, selvagem, livre e caótica da infância, teve que morrer para que o cidadão produtivo pudesse nascer. O Pinóquio original não ganhou a vida, ele perdeu a sua essência. Ele foi esculpido pela dor, pelo medo do afogamento, pela fome e pelo chicote, até que não restasse nada daquela madeira vibrante. Ao olharmos para a obra completa, terminada em 1883, percebemos que Pinóquio é um manifesto disfarçado sobre o fim da infância. Não é uma história sobre um boneco que vira gente, mas sobre como a sociedade mói a individualidade até que todos se tornem meninos ajuizados e uniformes. A oficina de Geppetto deixa de ser um lugar de criação e passa a ser um necrotério de sonhos, onde o cadáver de madeira serve como um lembrete constante do que acontece com quem ousa desafiar as regras. Agora, quando você vir aquele bonequinho de chapéu amarelo e bochechas rosadas na televisão, lembre-se do rastro de sangue na neve, do grilo esmagado na parede e do corpo pendurado no carvalho em 1881. A Disney nos deu o conto de fadas. Collodi nos deu a autópsia da realidade. Você agora vê o que antes estava oculto. A humanidade de Pinóquio não foi um prêmio, foi uma rendição.